Eu vim por uma questão de coerência acadêmica e afetiva. Eu começo desta forma para registrar. Eu fui submetido a uma cirurgia há 15 dias. E eu estou retornando, renascendo das cinzas. Desde quinta-feira eu estou voltando. Essa mesa está zarada, pelo menos comigo está tudo tranquilo por enquanto. Poderia ser uma mesa UTI, vamos dizer assim. E eu digo assim, João, você se segura, eu não vou pegar carona com você hoje não, porque por cautela eu não vou arriscar isso. Mas eu não queria deixar de vir, sabe? Para mim, eu sou um pouquinho mais velho do que os membros da mesa, né? E eu palestrei no primeiro Fórum Brasil, né? Já desde a primeira edição, e vi nascer o pódio, vi nascer a múltipla, vi nascer, vi nascer para o direito a maioria dos professores que hoje brilham, que despertam esse... O microfone tá bom, hein? Agora eu vou falar. Então vamos lá. Vi nascer a maior parte dos professores que hoje palestram. Alguns vi nascer literalmente, né? Outros vi nascer para o direito, né? Guilherme, Chiquinho do pódio são filhos para mim, então eu tive que negociar muito em casa para poder vir, né? Eu dou graças a Deus à chuva. Minha mulher queria me sequestrar, disse: você não pode, você está saindo, você está convalescendo, não é razoável que você vá, e vou te levar para a Praia do Forte, você vai ficar lá. E aí eu digo, pô, não, que sequestro maravilhoso, né? Mas aí choveu. Aí eu disse, olha, eu vou, mãe. Para mim é muito importante prestigiar o pessoal da organização e prestigiar os estudantes, né? Para mim é sempre um prazer enorme palestrar. E eu vou falar. Né? Então eu apenas registro isso porque eu não consigo ficar parado, então eu vou ter que andar e nas totais circunstâncias mais ainda, né? Então, meus amigos, vamos falar um pouco sobre o nosso tema. Literalmente, né? Não sei, normalmente eu tiro o paletó, mas o problema é que com a cirurgia eu perdi 5 quilos, eu tô com medo da calça cair. Então, por isso eu vou ficar de paletó hoje por uma questão não somente aí de atentado ao pudor, mas notadamente de atentado à estética. E neste caso, eu vou continuar na exposição sobre o nosso tema. E de fato, o tema é um tema importantíssimo, que é o tema dos direitos fundamentais, na verdade no corte do assédio moral. E isso é um tema que tem sido objeto das minhas reflexões já há algum tempo, porque eu defendi o doutorado em 2000, né, e resolvi no ano passado voltar a ser estudante. Então resolvi fazer um segundo doutorado. E nesse segundo doutorado eu voltei à sala de aula, né, e para estudar a fundo um tema que já vinha sendo objeto de reflexões, que é literalmente o assédio moral. Por quê? Porque esse tema, na verdade, ele tem uma importância na sociedade moderna que não pode ser desprezado. De fato, falar sobre assédio moral é falar sobre um problema... O rapaz da câmera vai me odiar, né? É falar sobre um problema velho, antiquíssimo, sabe? Mas que tem apenas um nome novo. Não é eu vou sair aqui, né? Não é um problema que vá ser dito como uma grande novidade, como algo que tenha de ser analisado com uma perspectiva inteiramente nova, inédita e que não se possa imaginar. Isso nunca aconteceu, esse é um problema da modernidade. Mentira! Esse problema é um problema antiquíssimo, é um problema que remonta às próprias formas de composição da sociedade. Esse é um problema terrível. Mas o problema, aqui, ó, o problema é que, de fato, é preciso compreender
compreendê-lo sob uma nova perspectiva, isso sim. Eu costumo dizer com muita frequência que o problema do assédio moral é um problema velho com nome novo. É um problema de importância, sim, tudo bom? Importância social, né? Terrível. E eu vou lhe mostrar. Talvez esse tema, né, eu possa falar dele com muita frequência e em vários campos de atuação. Talvez para pensar, né, Bianca ali, né, pensar, Thalita está aqui também, né, pensar numa perspectiva diferente. Por quê? Talvez esse tema eu possa falar e reciclá-lo com frequência. Talvez esse tema, falando para as meninas aqui da Fax, né? Assim, talvez esse tema seja um pretinho básico que toda mulher tem que ter no armário. Serve para qualquer coisa, né? Serve para enterro, serve para casamento, serve para batizado, serve para formatura, porque esse tema não sai da moda. Rodolfo, você está enrolando. Não estou enrolando, eu estou fazendo suspense, porque tem todo um jogo de sedução antes de começar. De fato, falar sobre assédio moral é falar sobre um problema velho, sobre um nome novo. Eu estou discutindo, portanto, um problema novo? Não estou discutindo um problema novo. Mas aí sim, um primeiro ponto introdutório que precisa ser destacado. É preciso olhar esse problema velho com olhos novos, com olhos da modernidade, com olhos de uma nova visão de valorização do indivíduo. E isto sim merece destaque, merece reparo, merece uma observação mais crítica, Marinho. Por quê? Porque, de fato, muito do que eu vou falar, principalmente quando eu falar sobre a casuística, talvez fosse dito no passado como uma grande frescura. Na expressão de Antônio Chaves, como o mais leve roçar das asas de uma borboleta. Mimos pruridos, suscetibilidades feridas, possam ser destacados e levados para o judiciário apenas para tirar da caixa de Pandora do direito milhares e milhares de reais. Talvez algumas pessoas vão olhar esse tema numa visão extremamente crítica e pejorativa. Não, isso aí é uma invenção nova para achacar, para tirar dinheiro dos empresários. Aí eu na banca aqui, 2 pessoas de comerciante empresarial e eu no meio, olha só. Que eu ensino empresarial, eu gosto de empresarial. E olha que coisa interessante. Não, isso aí é uma invenção nova. Eu ouço isso com frequência. Eu digo que não. Murilo, eu digo que é algo diferenciado. Algo que precisa ser bem pensado. Bem pensado. Introdução feita, tópico seguinte. Falar sobre assédio moral. E por que falar sobre assédio moral sob o tema dos direitos fundamentais na relação de emprego? Por quê, Ivana? Por quê? Porque quando eu falo sobre essa perspectiva, é literalmente para falar que eu não preciso de um texto positivado, eu não preciso de uma definição legal. Meus amigos, não estou trabalhando com direito penal, não estou trabalhando com tipo. Eu estou buscando mostrar que, pelo tema que está na ordem do dia, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, eu posso, sem uma previsão legal específica, falar sobre o combate ao assédio moral, mesmo se eu não tenha uma norma genérica que eu estabelece. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de atos que não podem ser aceitos socialmente por ferirem direitos fundamentais. E o tema dos direitos fundamentais, sem sombra de dúvida, tem que ser trabalhado sempre e com cuidado de ourives. É preciso trabalhar esses temas com muito cuidado. Eu estou cansado de ouvir vírgula de forma irresponsável. Não bote só vírgula, não bote negrito, pode entrar, meu amigo. Vamos lá. Tudo certinho? Quanto tempo? Rapaz? Bem, um abraço. Tudo certinho? Sim, vontade. Estou cansado de ouvir, sabe? E bote isso aí, negrito, caixa alta, Times New Roman 36, sublinhado duplo e de rosa. Eu estou cansado de ouvir, vírgula, de forma irresponsável, as pessoas falarem do princípio da dignidade da pessoa humana.
Estou cansado. Por quê? Porque esse é o mais importante princípio constitucional. E na prática, pela irresponsabilidade, sendo super crítico, as pessoas transformaram o princípio da dignidade da pessoa humana na visão leiga de virose. Como assim? Quando você vai no médico, ele não sabe o que é, ele diz o quê? Virose. É virose, né? Então, quando o indivíduo não sabe o fundamento, ele joga a dignidade da pessoa humana. Já vi isso às vezes lá na UFO. O pessoal disse assim comigo, que o Pablo disse assim: olha, você não sabe a resposta, fala um pouco de dignidade da pessoa humana que ele gosta. Qual é? Qual é? Perceba que esse mais importante, um macro princípio constitucional, aquele que está no inciso 3º do artigo 1º, e a gente explica isso de uma forma muito lógica. Por que no inciso 1º? Muito bom, porque precisava primeiro organizar o Estado e a sociedade, e aí sim, eu penso na dignidade, porque se não tiver o Estado organizado e uma sociedade realmente soberana, eu vou pensar para a ideia da força somente, e aí sim, o mais importante, e não pode ser esculhambado, escorraçado, suscitado de forma indigna. Eu sou juiz desde 95. E eu digo para os meus alunos, ou nos cursos preparatórios para concurso público, que uma sentença só e somente só, calcada na dignidade da pessoa humana, uma sentença que diz: cumpra a regra ou não cumpra o contrato porque viola a dignidade da pessoa humana, se diz só isso, isso é uma sentença nula. Nula de pleno direito. Violando o 93, inciso 9 da Constituição. Porque você simplesmente dizer que viola, sem me dizer como viola, de que forma, em que parâmetros isso está constatado, não estou dizendo de jeito positivo. Estou dizendo fundamentação. Estou dizendo que é preciso trabalhar esse tema. Os senhores não tenham a menor dúvida que o tema que eu estou trabalhando aqui é, sem sombra de dúvida, com base nesse princípio. Mas verificando no caso concreto a violação. Introdução feita. O tema é assédio moral, na verdade. O que é assédio moral? Eu já falei que assédio moral é um tema antiquíssimo. Já deixei isso registrado. Já falei que assédio moral, e é preciso deixar bem claro que assédio moral não é tema privativo da relação de emprego. Eu sou um apaixonado por direito civil e por direito de trabalho. Mas eu tenho que dizer, isso não é privativo da relação de emprego. O assédio moral é um tema que se discute em vários campos das relações jurídicas. Se fala em assédio moral em relações estudantis, se fala em assédio moral em relações eclesiásticas, se fala em assédio moral em qualquer forma de convivência social. O nome é que muda. O que eu estou falando como assédio moral é aquilo que, meus amigos, não há limites para a criatividade humana. E nesse ponto, talvez pela necessidade de trazer várias expressões, o que eu estou falando de assédio moral é chamado de mobbing, é chamado de bullying, é chamado de terrorismo psicológico. E é engraçado, isso é sintomático, professor André, que na maioria dos países, e esta é uma pesquisa que tive que fazer mesmo, é algo sério, né? Você tem uma expressão, o que mostra que não é um problema localizado. Eu falo em acoso moral nas países de língua espanhola, eu falo em assédio não moral em francês, eu falo de mobbing em inglês. Perceba que eu falo de regime em japonês, eu aprendi japonês, que não aprendi japonês, aprendi palavras equivalentes. Ou seja, este é um problema que não pode ser considerado setorializado. E mais, respeite esse tema. Não me venha com uma discussão, uma conversa ridícula e preconceituosa de achar que isso, Sarno, achar que isso é mera transplantação cultural de uma outra realidade. Não. Este é um problema. E eu digo mais.
nesta sala, neste auditório, todos, não tiro ninguém, já presenciaram, olha lá, vou fazer a ver na câmera, todos, olha só, você não, é boa a voz, voltou na voz, né? Todos já presenciaram situações que se enquadram no que eu falo como assédio moral. Todos. Sejam como testemunhas, sejam como vítimas, sejam como assediadores. Então esse tema é um tema que precisa ser encarado. E que com uma nova perspectiva de proteção da dignidade, como um direito fundamental, deve ser tratado. Ótimo. O que é assédio moral? Aí é complicado, né? Por quê? Porque eu vou trabalhar como um estándar. Parece-me que toda vez, e essa é uma característica, né, da minha forma de raciocinar, né? Não sei se algum dos senhores já estudou pelo meu livro com o Pablo, né? E aí tem até, por exemplo, um tópico 0.1, 0.01.0.01.01. Isso é a minha cara. Essa é a minha forma de raciocinar. Eu sou cartesiano por excelência. E nesse ponto é importante compreender algo que permita, ainda que com o conceito aberto o suficiente, extrair elementos caracterizadores desta patologia social. E o que é assédio moral? Assédio moral é uma conduta humana reiterada, vírgula, de natureza psicológica, vírgula, atentatória à dignidade psíquica do indivíduo. É uma conduta humana que, embora rejeitada, é reiterada, de natureza psicológica, atentatória à dignidade psíquica do indivíduo. É uma conduta humana abusiva, estou desdobrando, né? De natureza psicológica, que, embora rejeitada, é reiterada, atentatória à dignidade psíquica do indivíduo. Anotaram direitinho? Tá direitinho? Mesmo? Com certeza? Anotou? Depois a gente faz o caderno de alguém, tira xerox, faz uma comunidade no Orkut, eu tiro xerox do caderno de... Bem, quando eu trago o conceito, eu posso desdobrar elementos. E aí, anotou direitinho? Vou sublinhando aí. Sublinhe. O primeiro elemento caracterizador do assédio é uma conduta humana abusiva. Esse é um tema interessante. Vou pegar aqui, eu fiz um roteirinho porque para não deixar faltar nada, porque acabar a memória, estou ficando velho, né? Vamos ver. Mas eu sou bonzinho, eu vou seguir. Uma conduta humana abusiva. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando na base do artigo 187 do Código Civil. Aqui eu estou pensando em uma situação que, se fosse modulada de forma diferente, seria considerado o exercício de um direito subjetivo. Algo que, se fosse apresentado, querida, de forma diferente, eu teria uma visão de um ato jurídico perfeito, dentro dos limites legais. Mas há uma transposição de uma zona gris, há uma transposição de um limite que não deveria ser ultrapassado. Eu estou no campo do abuso de direito. Eu estou com o artigo 187 do Código Civil, pensando num ato ilícito. Isso é um ponto importante. Segundo elemento. Esse elemento está no campo da natureza psicológica. Psicológica. Por quê? Porque, perceba,
A partir do momento em que eu passo para outros tipos de atos, pode ser que este elemento vá ser compreendido em um outro tipo de conduta abusiva. Tão ilícita quanto. Mas é preciso perceber que nós estamos tratando, na verdade, de um atentado à dignidade psíquica. É claro que é possível, num desdobramento das condutas, nós percebemos danos que possam gerar aspectos físicos mesmo, partindo para outros, até no campo da persecução criminal. Mas o mais importante é perceber que o bem jurídico violado é a integridade psíquica do indivíduo. Terceiro elemento, a reiteração da conduta. Assédio, lembra? Cerco. Lembra a ideia de um ato reiterado, lembra perseguição. Um ato isolado não caracteriza assédio, a priori não. Caracteriza um ato ilícito que poderia ser sancionado da mesma forma, mas não, e a gente precisa ter cuidado nessa delimitação conceitual. Por quê? Porque a gente usa a expressão de forma irresponsável, talvez com uma visão marqueteira, mercadológica, mas o cerco é algo importante, a ideia de uma reiteração, e uma reiteração em função de uma rejeição. Por quê? Porque, meus amigos, no campo do atentado à dignidade psíquica, é preciso perceber, e este é o cuidado maior no campo da magistratura, no campo do processo, para a delimitação conceitual. Por quê? Porque, de fato, é preciso perceber da moralidade do ambiente. Eu fui juiz no interior, em 3 cidades. Sempre o sul baiano é a minha área. Né? Eu fui em Teixeira de Freitas, em Eunápolis e em Ilhéus. Né? E esse era muito interessante para mim. Teixeira de Freitas é um entreposto comercial, uma cidade de predominância protestante, evangélica. Eunápolis, eu era juiz de Porto Seguro, em que o campo, era interessante uma autorregulamentação para verificar isso, porque eu, quando ia interrogar o pessoal de Arraial da Ajuda, tinha muita gente que não usava calça, pô. Ele ia para a justiça de bermuda. Por quê? Porque era da moralidade, eu não poderia tratar da mesma forma, como não poderia tratar da mesma forma o pessoal de Bom Jesus da Lapa, que era de Romaria Católica. A moralidade, ela varia de acordo com o ambiente. Pense a moralidade de um convento, de uma borracharia, de um banheiro feminino e do vestiário masculino pós-baba. Seu filho de uma... Esse cara é gente boa, né? Você xingando. Porque não é um xingamento. Não é tido para aquele ambiente como um xingamento. E isso é um dado importante nessa noção de uma reiteração de conduta. E, finalmente, para tentar compreender bem o tema do assédio, a finalidade. Uma finalidade de exclusão. Há uma professora espanhola, Maria José Rodenho Tobenhas, que acha que esse elemento não é tão importante e pretende a sua exclusão do ponto de vista de caracterização. Mas para mim ainda é. Pensando em assédio moral como uma violação de uma conduta que tem natureza de cerco, eu tenho, na verdade, uma intolerância. Uma intolerância contra o diferente. Contra o diferente. Contra o que não se enquadra na galera. E para a gente tentar fazer um recordar é viver, lembra quando você estava no 2º grau, ou no ginásio? Eu ainda falo a expressão ginásio, não falo mais não, né? Estou ficando velho, né? Mas, vamos lá. Quando você estava 5ª, 6ª, 7ª série, tinha sempre alguns tipos, sabe? Alguns, não é tipo penal, não é falta de espécie, não, mas parece. Tinha alguns tipos na sala, né? Tinha sempre o cara gordinho, de óculos fundo de garrafa, que sentava na frente, cabelo lambido, era o esculhambado da sala, ou era o CDF. Tinha o cara, o gostosão, metido a onda,
que exercia uma liderança na sala, as pessoas queriam ser como ele. Tinha a menina, a gatinha da sala, tinha a menina feia, que às vezes era só amiga, né? A gente acaba criando alguns tipos, né? Parece seriado norte-americano, tudo igual, né? Tem sempre esses tipos. Eu vejo minha filha vindo Isa TKM, como é o nome? iCarly, aí eu fico, é tudo igual, né? High School Musical, lá. Tem os tipos, né? O atleta, o bonitão, a CDF, a linda. Como a ideia de uma finalidade de excluir aquele indivíduo diferente. Isso é assédio, isso é mobbing, isso é bullying. Isso era aceito socialmente. Quando eu fiquei, achei engraçado, eu fiquei imobilizado em casa, aí eu revi toda a minha filmografia. Eu botei vazão as minhas frustrações no consumo. Eu comprei logo uns 20 filmes. Então eu revi a trilogia Guerra nas Estrelas, Matrix, Indiana Jones. E aí vi a Revolta dos Nerds. Eu achei máximo. Era um filme dos anos 80, na minha época de adolescente. Olha essa... Né? Porques, American Pie para pessoas novos, né? Horrível, uma desgraça, né? Mas de tarde você tem que fazer, fica assistindo, né? Tá trancado, bota aí esse negócio, né? E aí eu vendo, olha como é essa postura de exclusão daquele que é diferente, né? Talvez você tenha sido perseguido, talvez você tenha perseguido alguém. Meu Deus, eu sou um criminoso. Não, meu filho. Talvez aquilo fosse aceito socialmente há 5, 10, 15, 20 anos. Hoje não mais. Hoje isso é um problema. E é dentro dessa ideia é que eu vou trazer algumas coisas que eu tenho visto no judiciário. O papelzinho? Ah, sim, beleza. Já tem esses papelzinhos, são terríveis. Né? Que é a casuística. Cara, anota aí, rei. Anota aí, rei. A casuística. Anota, Ivana. Anota. A casuística. Por quê? Ana Júlia anota. Ela vai anotar, então tudo bem. Então, ok, depois tira a chave. Anota, porque a casuística, ela é divertidíssima, para não dizer trágica. Há um caso aqui em Sergipe, né? Eu não vou dizer o nome da empresa, nem que a vaca tussa, nem que tussa, turra e morra de tuberculose. Eu não vou dizer que era Coca-Cola. Havia uma distribuidora de bebidas, que eu não vou dizer o nome, né, em que o indivíduo que não batesse a meta, essa ideia de campanha motivacional é uma coisa muito legal, né? Eu acho sensacional, sabe? A pessoa da teoria da administração, e eu me dou muito bem com o pessoal, ensino uns mestrados em meio administração, é muito interessante isso, mas são umas ideias de jirico, né, rapaz? Por quê? Porque é motivado, é prêmio, sanção premial. Quer motivar, dá uma garantia, não puna o indivíduo. O indivíduo que não batia a meta, nessa questão aqui em Sergipe, eu tenho os autos, viu? O pessoal manda para mim, eu não tenho os autos, tenho cópia, né? Manda xerox, olha o que eu achei aqui. Aí manda para mim. O indivíduo, sabe empregado do McDonald's no mês? Aquela casinha da fotinha? Assim, empregado do mês? Quem não batesse a meta, tirava uma fotinha, segurando metáforas me ajudem. Um excremento de plástico, cocô de plástico, e escrito embaixo, pelo menos era de plástico, né? Aí o João aqui pensando, né? Eu sou uma merda. Você gostou, né? Você se sentiu nessa, hein? Identificou, foi uma relação kármica cósmica, né? Mas pera aí, velho, é uma brincadeira. Desculpa, eu não gostaria disso não, sabe? Tem um processo que eu julguei. Aqui em Salvador, sou juiz da primeira vara. Quer me conhecer a primeira vara aqui, na gloriosa primeira vara do trabalho de Salvador, aqui. A vara mais antiga do país é a minha. A vara é horrível. Até hoje eu não acostumo com isso. Minha vara é idosa. Né, mas potente. Nesse ponto,
Vá lá. Já entendi, já vem bilhetinho, entendi. Eles tinham me dado já menos que isso, mas eu estou feliz. Então, prevalece esse? Não, é uma pena, né? Então, que eles tinham me dado 10, ela já me deu 15, eu digo, né? Nesse ponto, é importante perceber que eu tive um processo, eu não vou dizer nem sob tortura qual foi a empresa de seguros, não vou dizer que foi o Bradesco Previdência e Vida. Eu estava lá recebendo a seguinte situação: o indivíduo que não batia a meta, ele tinha que se botar uma capinha do Batman. Ai, que coisa linda, né? Ótimo, dentinhos de Drácula. E servir suco de uva para os colegas. Por quê? Porque ele era um sanguessuga que estava tirando o sangue da empresa. Lúdico, não é mesmo? É fofinho. E aí, o que acontece? Às vezes, eu como juiz, eu tento ser o mais comportado possível. Tento ser. Mas às vezes, o juiz não pode ter fígado, sabe? Mas às vezes vem, né? E eu dizer assim, de que foi essa ideia imbecil? Aí eu proposto. Desculpe. Eu tive situações assim, em São Paulo, assim, eu me lembro do meu tempo de colégio militar, estudando no colégio militar, eu estudei aqui no glorioso Colégio Militar de Salvador, né, por um tempo recorde de 2 semanas. E nesse período, eu me lembro de situação, o indivíduo que não batia a meta, isso foi em São Paulo, eu recebi, era passar por um corredor polonês. Sabe o que é corredor polonês? Não sabe? Não tem, também tem. Né? Eu tive um Santa Catarina, eu recebi, bonitinho, essa também. Eu mandaram para mim, já assim, já começa a piada, né? Pamplona, você que é baiano, receba. Aí eu, por quê? Aí, olha, o indivíduo que não batesse a meta botava shortinho de Carla Pérez, homem, né? E tinha que dançar na boquinha da garrafa. Em cima da mesa, claro. Rapaz, não há limite para a criatividade humana, não. Eu tenho um monte. Eu me divirto. Ou eu choro. Houve aqui um em Salvador que era interessantíssimo. O indivíduo que bateu... Olha a sanção premial, ó, a sanção premial. O indivíduo que batesse a meta ia ganhar, sabe o quê? A secretária. Foi rifada a secretária. Obviamente, quem reclamou foi o secretário. O cara, não sei, às vezes o indivíduo, não sei. Então, meus amigos, isso aqui foi na Bahia, viu? Isso foi na Bahia. Eu não vou dizer o nome das partes, nem sob tortura. Tá vendo? Eu sou discreto. Então, cara, não há limites mesmo. Não há limites mesmo. E as consequências disso são evidentes. Mas para tentar, porque o tempo está curto, é preciso, porém, deixar clara a diferença desse tema assédio moral para 2 temas correlatos: assédio sexual e dano moral. Assédio moral e assédio sexual são 2 condutas abusivas que têm reiteração, que têm cerco, que têm rejeição, mas os bens jurídicos violados são distintos. No assédio sexual eu tenho a liberdade sexual. No assédio moral eu tenho a dignidade como um todo. É óbvio que quando eu violo a liberdade sexual, eu também estou pensando na dignidade, mas perceba que os bens jurídicos violados diretamente são diferentes. E não vai confundir assédio moral com dano moral. Porque o assédio é a conduta, como elemento da responsabilidade civil. E o dano é, literalmente, um outro elemento da responsabilidade civil, que aí é a violação ao interesse juridicamente tutelado. O dano, aí, de um direito da personalidade, dano moral. Pessoal, tem mais direitinho, né? Então, não confunda, que essa delimitação terminológica é muito importante. E aí, meus amigos, eu posso pensar em diversas consequências. Consequências de natureza criminal, consequências de natureza civil, stricto sensu, consequências trabalhistas. O tempo não dá para ficar trabalhando tudo isso. Mas é importante perceber que essas questões estão sendo levadas ao dia a dia. Eu não estou falando de um caso isolado, eu estou falando de uma sequência que precisa ser percebida como um problema que está no nosso dia a dia. E não é uma moda passageira. É o reconhecimento de uma tutela diferenciada das relações de trabalho, pense mais amplo, das relações jurídicas como um todo, em que eu não posso pensar mais na proteção só e somente só do patrimônio, mas sim da proteção do indivíduo, não somente do que ele tem, mas principalmente do que ele é.
E esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho sem volta. Há 20 anos, você tinha discussão sobre a existência de dano moral como autônomo. Quem sepultou foi a Constituição de 88, há 21 anos. O STF, inclusive, nunca reparava o dano moral antes de 88. O que ele reparava era o dano patrimonial indireto, decorrente do dano moral. Dano moral. Precisou criar um conceito absurdo, estúpido, babaca, de dano moral puro, como se tivesse dano moral puro e impuro. Para pensar na reparação do dano moral, o STJ fez doutrina judicial para tentar explicar isso. O dano moral é dano moral mesmo. Não precisa ter pensado em repercussão patrimonial necessariamente. Então perceba que é um caminho sem volta. É um caminho de uma nova tutela. É um caminho de um tema que os senhores vão utilizar muito em monografias de final de curso, em reflexões, e é um tema que nós vamos ter que enfrentar com seriedade. Eu gostaria de falar muito mais tempo, mas não tenho muito tempo. Por isso eu deixo para os senhores o meu e-mail, né? A gente pode trocar, bater um papo, me procure no Orkut, no Gazag, no MSN, onde for, né? rpamplonafilho@uol.com.br. E eu queria arrematar essa exposição falando do meu prazer de estar aqui, né? As pessoas dizem, você é meio maluco, Pamplona, porque você se recuperando, fica em casa. Mas eu precisava vir para cá, Guilherme. O Chiquinho, vai dar, não sei o que, vamos. Eu precisava vir para cá. Porque isto aqui é a minha casa. Estar com os senhores é a minha casa. E quando eu passei um tempo fora do país, eu escrevi um pouquinho sobre saudade de casa. Eu adoro terminar com um poema. E eu escrevi isso aqui, que eu estava com muita saudade de casa. Escrevi isso para minha família. Escrevi isso para minha mulher, para meus 2 filhos. Mas eu digo que eu escrevi isso para vocês. Por vezes tenho vontade de chorar. Sei o motivo, mas não consigo controlar. Há um vácuo que preenche o que era completo. Uma carícia de beijo, dengo e afeto. Não sei o que é pior, a distância ou a despedida. O romper do contato no momento da partida. Um olhar para trás, um abraço apertado, um aceno tristonho, um olhar desolado. Como uma dor machuca tanto sem ferir? Como dominar o que posso apenas sentir? A paz é arrancada desde a raiz, uma marca viva que não vira cicatriz. Pense 2 vezes antes de reclamar dos problemas da vida, da rotina do lar. A tristeza que ninguém sabe como se mede. Só se valoriza o que se tem quando se perde. A lágrima vem solta e quente. Quem negar isso, apenas mente. Mas faz bem, porque como um rio, leva o fel para um outro lado vazio. A cada alvorecer há uma nova esperança que surge inocente, como um sorriso de criança, mudando planos e rumos, batendo asa. Tudo por causa da saudade de casa. Estou matando a saudade.